Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, lembrando que estamos no ar todos os dias, 1h30 da tarde e também à meia-noite. Temos aí o Facebook, nós estamos também no Instagram, estamos também, mas aonde nós estamos? No Twitter, né? No YouTube, e temos o nosso canal, e também aqui no canal 26 da NET, falando aí para os nossos 70 mil assinantes aqui na cidade, né? Fora os gatos, viu, dona Lúcia? Esse não é problema meu. Tudo bem, dona Lúcia Barbieri? Como é que a senhora vai? Bem, é um prazer estar aqui com você, prazer Luiz. Tudo nosso, né? E a Lúcia está brincando aqui que ela na família e na sociedade com o esposo, ela é a Bill Gates da família, né? Eu gosto da senhora, eu gostei desde o primeiro momento que a senhora chegou aqui, que a senhora é sempre positiva, né, dona Lúcia? Bem otimista, né? Bem otimista, acredito nas coisas, a gente pode fazer a transformação, principalmente no setor que eu estou, que é a educação, né? Vamos falar sobre educação, que é um problema gravíssimo nesse país. Eu acho que se o Brasil resolvesse esse problema de educação, a saúde seria resolvida, a segurança seria resolvida, a base é a educação. E ela coloca a tecnologia junto com a educação para que as pessoas possam ser educadas de uma maneira mais gostosa, né? Um atrativo, né? Porque eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu tinha uma professora lá na década de 70 que ensinava matemática, até hoje eu não entendi nada que ela falou. O português ainda conseguia entender, porque eu gostava muito de ler, eu sempre gostei de ler, né? E a leitura, você pode ler até os livros mais clássicos do mundo de uma maneira interativa e bem gostosa, e você vai aprender. Agora, colocar a Divina Comédia de Dante Alighieri para você ler do jeito que ela está constituída é para matar, né? E a tecnologia pode ajudar a deixá-la mais gostosa, né? Ah, com certeza. Hoje esse atrativo, né? As ferramentas que nós dispusemos para os alunos é de uma forma bem atraente. Através de games, através de 3D. Então, você torna o conteúdo bem atrativo para o aluno. Eu achei interessante. E uma ferramenta, desculpa, uma ferramenta para auxiliar o professor, né? Para dar uma aula hoje diferenciada. O professor não vira coadjuvante nessa história toda, não? Com tanta tecnologia, não passa a ser quase, não vou dizer que seja uma figura de segundo plano, eu acho a figura mais importante que existe. Mas com tanta tecnologia, está arriscado o menino nem sair mais de casa, como acontece em alguns países, que a educação chega para dentro de casa. Isso aí é possível porque a gente vê, inclusive, aí, pessoas que estão em locais isolados, né, morando em locais aí que não tem praticamente nada, e através da tecnologia você tem uma aula através online, isso é uma coisa. Uma coisa interessante, Lúcia, que eu observei, que você antecipou o que é a realidade de hoje, eu não sei quantos anos atrás, algum tempo atrás, porque hoje você vê o game. Existem até competições, um grande esporte se chama hoje, né? E tem gente ganhando dinheiro com games à vontade. E você já tinha essa visão antes aí na educação que isso poderia ser o futuro? Sim, foi há 16 anos atrás eu comecei com o desenvolvimento de software. Na época tivemos muito professor na época, porque os professores mais antigos, quando surgiu o computador, tinha medo da ferramenta, porque ele não dominava. Quem dominava era o aluno. Então, como ele ia passar esse conteúdo, né, para o aluno? Ele ia ser dominado pelo aluno. Enfim, o conhecimento do professor sobre o conteúdo é sempre dele. Agora, o que o aluno sabe é mexer com as ferramentas tecnológicas. E nós, de uma forma, desenvolvemos esses aplicativos que fica de uma forma que o professor tenha domínio do controle da situação do conhecimento e pode o aluno, nessa ferramenta que é o computador, smartphone, tablet, que é a ferramenta que ele tem mais acesso hoje, né, que é interativo, que é interessante para ele, passar esse conteúdo. Agora, mas o professor... Uma coisa que eu fico em dúvida. Os cursos de magistérios hoje no Brasil, tanto a nível de primeiro grau, quanto os que estão nas universidades, formando aí para quem vai dar aula a nível universitário, o próprio segundo grau antigo, nem sei nem como é que se chama mais hoje, na minha época era científico e ginásio. Eu queria saber o seguinte, eles estão preparados para isso? Estão acompanhando essa tecnologia? Ou continuam ainda no famoso giz e cuspe, que é a coisa básica do ensino aí? Tudo caminha para uma evolução. A gente acredita assim, a NetBio,
as novas formações... NetBio é a sua empresa, né? Isso, vamos deixar bem claro aqui. NetBio Educacional, ela é uma empresa que ela vem junto, auxiliando sempre o aluno, o professor. Então, falando dos cursos que existem hoje em dia, sim, houve um aprimoramento na evolução de se usar a tecnologia na educação. Não pode mais ficar fora sem ter. É que nem você falar da terceira onda, né? Onde tudo começou. Hoje, dentro de casa, no trabalho, você não tem computadores, smartphone, tablets, tudo esse meio tecnológico. Então, a escola não pode ficar fora disso. Como é que você vai preparar os profissionais para esse futuro sem as ferramentas junto? Então, as universidades vêm preparando professores, né, e utilizando tecnologia. Então, hoje, qualquer professor, ele usa um celular. Então, ele está já com esse predisposição para usar a tecnologia. Falar que estão 100% preparados para o mundo atual, não estão. Né? A gente tem muito que caminhar. Não sabe nem como é que a coisa vai ser. Né? Isso. Eu vou contar uma história para você rapidinho aqui. Na década de 80, lá para 1982, eu estava na Universidade Federal de Minas, fazendo comunicação social. Uma universidade, ela serve para fazer estudos sobre comunicação, por exemplo. Fazer estudos. E ninguém fazia visões tipo de Nostradamus, nem de Mãe de Ná. Mas uma coisa que acontecia naquele momento é um professor saudoso, chamado José Carlos Eli Guimarães, que chegou no meio da turma e nos estudos se falava, um dia, em 80, nós teremos aí um equipamento que você vai poder se comunicar com vídeo, com voz, entre as pessoas, com dados, sabe? E todo mundo achava que o professor era um louco, que estava descendo de Marte, ou tinha tomado umas e outras naquela época lá, né? E a gente vê que a coisa caminhou para isso mesmo, né? Desde da portabilidade de música, depois foi a portabilidade de vídeo, e a coisa diminuiu o tamanho da armazenagem, foi cada vez mais compactada. E agora, o que a gente não previa é que haveria uma explosão de equipamentos como tem hoje aí, e o material ficou muito acessível, muito barato. Quando você teve essa visão há 16 anos, você imaginava isso, que cada um teria seu aparelho? Hoje o Brasil tem 220 milhões de smartphones. Os últimos dados do Facebook ontem mostram mais de 100 milhões de pessoas no Facebook, tá certo? Aqui no Brasil, são 30 milhões no Instagram e mais cento e tantos milhões através aí do WhatsApp. Esses são os dados que foram apresentados ontem. Você teve essa visão há 16 anos, como teve o professor Leri na década de 80? Eu, quando fiz a faculdade, a gente, na época lá, eu li um livro que fez até hoje ele serve de referência para mim, que é o do Alvin Toffler, que ele falava que em 10 anos nós íamos ter as cabanas eletrônicas. Então, o que era? Que as nossas casas virariam lugar, né, onde tudo seria integrado. Então, assim, imaginar que chegaria nesse patamar, eu não imaginei, mas, porém, eu, por ser uma apaixonada por tecnologia, eu já sentia, desde a chegada do computador. Porque, desde aquela época... Desde o primeiro, o que foi? O XP? Foi o XP, depois o 423, né? Eu peguei 286, isso aí, 386. Não tinha recurso nenhum, né? Um absurdo, só colava e... E eu fui, desde do equipamento, essa evolução, eu fui acompanhando, eu fui pioneira na minha região em colocar a internet digital. Que bom, então, lá onde é Bilac? Bilac. Bilac tem quantos habitantes hoje? Hoje deve ter uns 8 mil habitantes, uma cidade pequena. Mas é que é possível, por exemplo, quem mora numa cidade pequenininha, no interior de São Paulo, Bilac é uma cidade que tem uma vocação agrícola, né, da pecuária, naquela região de Araçatuba ali, sim, né? Sim. É possível sair alguém lá que pense de maneira tecnológica, porque teve a oportunidade de estudar numa escola que foi montada pelo governo em Birigui. Sim, a importância de você ter uma estruturazinha, né? Com certeza. Aí que está, né? Eu até hoje eu sou globalizada. Mora em São Paulo, tem todos os recursos, mora no Rio de Janeiro, tem tudo na mão. E, de repente, Campinas, que é uma cidade, né, considerada, totalmente tecnológica, né? São Carlos, por exemplo, aí nada, não menosprezando Bilac, mas vem a senhora lá de Bilac e vira uma empreendedora nesse sentido aí de tecnologia e educação, né? É o que eu estou te falando, das cabanas eletrônicas. Eu tenho a minha consciência que o mundo é globalizado.
Então, você necessariamente, eu não tenho que estar dentro de São Paulo ou qualquer. Sim, tenho meus braços, que, né, eu sempre estou em reunião em São Paulo, que tudo, a capital, tudo acontece lá, né, os fóruns e tal. Mas Bilac me deu a condição de uma empresa enxuta, né, e a formação das pessoas da EANETBio. Então, eu fui preparando aqueles profissionais dentro da empresa. Então, nós criamos uma empresa com alta tecnologia. Posso comprovar agora que a gente está lançamos no nosso site a visualização dos personagens da EANETBio em 360 graus. Coisa que, em seguida, quem lançou foi Modésio, o time do Palmeiras, e eu fiz uma comparação que a gente estava se antecedendo às grandes agências de São Paulo. Então, a EANETBio ela é muito conectada com a tecnologia. E, necessariamente, eu não tenho que estar num grande centro que me sufoca. Eu, por ter o São Paulo, ele é muito... o trânsito, então, é muito difícil você se locomover. Tudo lá é muito. Mas você está num estado também que te deu uma oportunidade. Sim, o estado de São Paulo se difere dos outros estados. Eu sou mineiro, eu sei das dificuldades que você morar no estado de Minas Gerais, mesmo em cidades grandes, e você morar no interior de São Paulo. Dificilmente uma escola como essa chegaria, na época que chegou a Birigui, lá numa cidade do sul de Minas, ou na zona da Mata Mineira, em outros lugares lá. Então tem mais oportunidade aqui também, né? Isso acabou ajudando. Daqui a pouco eu queria que você falasse a respeito de educação, assim, como é que as pessoas, hoje o sistema seus, ele pode ser aplicado nas escolas e também, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas. E na escola pública sempre tem aquela história, tem que enfrentar licitações, enfrentar políticos, né? Na escola privada a coisa funciona de uma maneira bem melhor, porque o sistema privado é muito mais interessante, né, Lúcia, né? Voltando aqui para o nosso planeta Terra, vamos falar de coisas boas, vamos falar sobre educação. A educação é transformação. Hoje, é transformação, né? Se tivéssemos educação, eu estou muito preocupado com a questão de educação. E pode ficar. Aqui em Rio Preto teve uma escola aí chamada Darcy Ribeiro, que é o nome de um grande pedagogo, né? Foi vice-governador do Rio de Janeiro, e hoje eu fico triste de ver, na época que o Brizola fez aquelas escolas de tempo integral, estão todas abandonadas na época do Darcy Ribeiro, né? Que colocava o moleque o dia inteiro na escola, isso aí que seria bom. Aí, esse professor fez uma revolução ali, o diretor, na escola aqui na periferia de Rio Preto. A escola, ela era toda frequentada por bandidos, pichadas, né, saqueadas, o moleque não respeitava o professor, uma bagunça do cão. O diretor fez uma campanha com os pais, com a comunidade, a escola hoje é modelo. E está virando o tema da Malhação da Rede Globo como modelo numa ilha, num local violentíssimo, que é o bairro Santo Antônio. Um bairro problemático aqui na cidade, onde tem muita criminalidade. Isso foi, como é que eu posso dizer, né? A vontade de um cidadão. Agora, se esse cidadão tem uma tecnologia dessa na mão aí, viu? Como é que fica a vida de um cara desse? Quer dizer, tem jeito para as coisas, né? Você deu um exemplo aí que é maravilhoso. Falta atitude, tomar como compromisso, com seriedade, né? E uma coisa que você falou aqui é muito importante, tem que envolver família. A base de tudo é a família. Os filhos, eles estão abandonados. Então, assim, se você tem estrutura de família, né? E uma gestão na escola, né? Que você impõe, o filho vai lá, ele não tem a educação que tem que vir de casa. Então, quando uma pessoa deixa os filhos na escola e acha que é a escola que tem que educar, entendeu? Então, não tem... Tipo assim, o professor que é o responsável. Não é por aí. Então, assim, é a composição de retornar família, sabe? A escola como lugar de aprendizado. Então, a criança, ela já tem que ter os limites dentro de casa. Então, assim, quando você restaura isso, você viu que ele envolveu as famílias dentro da escola, e um conjunto, torna aquele ambiente atrativo, não só o menino, ele já sai
totalmente transtornado de casa. Chega lá, ele leva um professor gritando dentro da sala de aula. Então, assim, eu acredito que ele deve ter envolvido isso tudo, feito as crianças entenderem que aqui era um ambiente que ele poderia transformar a vida dele e ter uma vida melhor. A lousa digital foi o primeiro atrativo que aconteceu aí, no momento que a tecnologia chegou Os computadores primeiro, né? Porque até hoje... O desktop, né? Isso, o desktop. Foi criados laboratórios nas escolas, né? Criaram um espaço onde tinha 10, 15, 20 computadores e foi para lá com os conteúdos. Né? Então, daí foi. Aí chegou as lousas, que trouxe, né, a questão digital com o projetor, você levar o conteúdo para dentro da sala de aula. Hoje tem os tablets, os notebooks, que você pode utilizar dentro da sala de aula. Ou até mesmo, eu estou lançando os meus materiais. Eu sou muito moderna, muito atualizada. Então, você combina impresso, o tradicional impresso, isso, e mais o digital. O digital. Isso. Quer dizer que o impresso não vai morrer nunca, pelo visto, né? O Brasil vai caminhar bastante. A tendência, porque tem que haver essa evolução, porque as crianças que nascem hoje, elas já são todas digitais, né? Então, imaginar que o menino desse vai na banca comprar uma revista hoje, não imagina nunca isso. Porque ele acha esse conteúdo hoje no smartphone dele, né? Então ele tem todo acesso. Então é uma questão de tempo, mas eu acredito, eu penso que o Brasil vai levar alguns anos, diferente da Califórnia, que já aboliu o papel há 5 anos. Já aboliu totalmente? Já. Então, assim, mas há essa evolução. O Brasil vai caminhar, mas eu não acho de todo mal você ter. E a NetBio, ela tem toda a estrutura, impressa e digital. Ô Zé, como é que é dormir com uma mulher dessa aí, que pensa desse jeito? Deve ser complicado, né? De noite sonha aí, sonha. Impressionante, né, Lúcia? Agora, eu estou vendo essa tecnologia, a gente vai voltando lá, né? O tempo que os meninos ficavam todos na escola lá, e a professora vinha com um projetor e ela lia as histórias no livro e passava algumas imagens lá sem graça, e todo mundo achava aquilo lindo, né? Lindo. A imaginação ia a mil, né? E essa parte de tecnologia, uns anos atrás, antes mesmo da coisa explodir, o satélite começou a jogar, por exemplo, parabólicas para o interior do Amazonas, o interior não sei de onde lá, e as crianças tinham algumas aulas através daquela televisãozinha lá, e ali para eles foi o início de tudo, né? Já foi uma revolução naquilo, né? Você sair de um centro Rio-São Paulo e jogar a tecnologia de ensino lá no interior da Amazônia, levando novidades para aquele povo lá, por exemplo. E hoje, como é que você imagina um país como o nosso, com 8 milhões de quilômetros quadrados, uma diferença muito grande, que você tem aqui, você parece que você está dentro de uma, sei lá, nem sei o que nós estamos, parece que você está em vários planetas diferentes. E como é que e uma coisa que eu acho que te ajuda muito no seu trabalho é a questão da língua, né? Nós temos uma língua só, num ambiente tão grande, né? Como é que você imagina atender um Brasil inteiro com tantas diferenças aí? Vou falar de Manaus, que eu tenho muito orgulho, porque fiz um projeto lá, 3 anos. Então eu falava assim que tinha um NetBio sem fronteira. Nós levamos tecnologia de barco. E o que acontece com os projetos NetBio? Porque a banda larga em Manaus tem certa dificuldade. Então nós temos os conteúdos digitais online e offline. E o nosso projeto deu muito certo lá, muito certo. Online você tem um provedor para isso aí? A gente instala fisicamente, local. Então nós colocamos um servidor que ele fica local, então ele retransmite para as máquinas. Então não tem problema da internet, ele está lá fixo. Então com o conteúdo, né? E o online é quando você tem, e todas as ativações a gente manda, né, de vários formatos, porque tudo onde tem a NetBio nós temos sempre uma equipe de retaguarda, porque não adianta eu chegar lá com 20 mil software e não dar essa assessoria. Então a gente acompanha o desenvolvimento. Então essa equipe é muito pronta para poder fazer esse atendimento nos locais que tem essa dificuldade. Você já está muito próximo de ter que contratar o Intelsat aí, o Intelsat, não sei, o Brasilsat, não sei qual número que está hoje, né? Porque hoje muita coisa está sendo via satélite aí, né? Sim, sim. E para atingir determinados pontos do país, acho que a internet nem vai ser o suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Né? Inclusive, nesse novo projeto, a gente está fazendo um estudo com
com companhias americanas, com companhias, né, para poder dar todo esse respaldo, para não ter o delay, a diferença de comunicação. Porque hoje o usuário, se você colocar um site e ele começar a rodar, você desiste. Todo mundo tem essa pressa, né? Então, assim, todo esse lançamento, essa estrutura é feito um estudo. Então, a gente tem uma das maiores companhias, né? Uma é americana, a outra é asiática. Então, você tem que fazer esse estudo. Algum chinês já chegou, já te fez alguma proposta de parceria ou para comprar a sua empresa, não? O chinês não, mas a questão da parte tecnológica, a gente acompanha. É coisa muito comum isso, né? Sempre estão querendo absorver, né, quando aparecem as novidades aí. Luiz, eu posso falar assim, que a NetBill, por ter a qualidade do software dela é muito grande. Aí você chega numa gigante como o Dell, como o Hitachi, que eles nos procuraram. Por quê? Eles têm a parte de computadores, a parte de máquina, de periférico. Mas o que tem por trás, para tornar realmente aquilo funcional, precisa do software. Então, esses parceiros entraram em contato com a NetBill para poder ter esse conteúdo digital da NetBill. Porque está acontecendo o contrário com você? Exato. Eu posso até citar um exemplo, que a Positivo foi o contrário aí, por exemplo, ela era um sistema de ensino e agora foi incorporada por uma empresa que tem o mesmo nome, é a mesma coisa, será? A Positivo, ela tem equipamento, que ela vende. Então, ela começou com conteúdo. Isso. Agora ela tem equipamento para andar junto com o conteúdo. Isso. Você tem hoje conteúdo e tem gente querendo pegar você para fazer a parceria. A gente faz as parcerias isso há muito tempo, né? A gente fica muito honrado. Hoje em dia a parceria é uma coisa normal, né, Lúcia? Eu acho que tem que ter. E o que é muito interessante, que a NetBill, eu não tenho que falar assim, não, é meu aquilo. Não, você tem que somar para fazer a diferença. Você acha que vai virar futuramente a NetBill uma marca de equipamentos eletrônicos? Você tem esse pensamento? Não é o forte da empresa, né? É assim, porque você tem que ter... O meu foco principal é realmente na educação, no desenvolvimento da educação. E como é que o governo está vendo isso tudo aí, esse projeto de vocês aí? O que vocês estão tendo de respaldo aí em termos de governo? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Como é que está sendo isso aí? Olha, o que eu posso, dos lugares que eu vou, que eu ando, que quando a gente mostra tudo isso, a rejeição é muito baixa. Não existe, tá? Eu falo nem que por trás, vai lá, fala mal da empresa, do que ela está te oferecendo. A apresentação dos produtos, do portfólio NetBill é muito interessante. E o que é a base? Lembra que eu te falei que nós estávamos falando que tem que resgatar família, professor, aluno? Eu fiz todo esse ciclo. Eu contratei as duas maiores autoras do Brasil, que é a Sandra Bos e a Isabel Parolin. Nós escrevemos o Guia da Família Educadora. Por quê? Nós queríamos levar uma informação para o pai e para a mãe, como cuidar daquele aluno, entendeu? Como ele utilizar esse aluno. Todo mundo junto. Fizemos um trabalho de formação de formadores. Também pegamos os maiores autores do Brasil, inclusive o Luca, que escreveu o portal Aprende Brasil, a própria Ana Ruth, que é especialista na matemática, o Júlio Furtado. Então, assim, os maiores da educação fizemos o quê? Formação de formadores, para levar quem? Uma palavra, usar o ATPC de cada dos professores com uma ferramenta muito boa de auxílio para eles. Então, assim, a parte digital para o aluno, a parte digital para o professor, a parte impressa, a formação. Então, assim, fizemos um ciclo que realmente vem se colocar do lado. Então, isso faz com que o aluno precisa, o professor precisa e o aluno merece, esse slogan da NetBill cair bem de encontro, porque não adianta falar assim, eu tenho professores ruins e aluno... Entendi. Não adianta, você tem que ir e colocar do lado e levar ferramentas e trabalhar. É um trabalho muito árduo, Luiz. Okay. Não é do dia para a noite que você faz a transformação. Nada Não. Todo mundo vê só o que você conquista, mas não vê os tombos, né? E auxiliando ainda, o que nós fizemos? Nós fizemos um portal de avaliação diagnóstica. Dentro desse portal, você avalia o seu aluno em descritor e habilidade. Por quê? O aluno está com dificuldade em qual situação? Olha, ele está com problema na interpretação de texto. Então, você consegue dar o diagnóstico aonde está a fragilidade do aluno. Então, não é punitivo. Entendeu? Você tem dados para você acompanhar aquele aluno, né? Aonde é a real dificuldade dele. Ô, Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha muito sucesso na sua empreitada aí, né? Porque eu acho que educação é uma coisa sagrada nesse país, né? Muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho, tá certo? Obrigada, Luiz, pela oportunidade e deixo aí
Quem quiser conhecer a NetBio, entra lá no site dela, www.netbio.com.br. Obrigada pela oportunidade. Ok, o nosso programa fica por aqui. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. À 1h30 da tarde e à meia-noite nós temos aí o nosso programa e também nas redes sociais você acompanha em qualquer parte do mundo. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo domingo.